Pronto. Podemos iniciar, Mercedes? Estamos online. Então, uma boa tarde a todos. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui com a equipe da Mackenzie, a equipe vencedora, com a professora Marta Leão, que está presente, a equipe que coordena também o TexMulti deste ano, que é o professor João Ricardo Niski e Vitória de Nadal, e o professor Ângelo Borev. É uma satisfação enorme fazer esse evento com a Faculdade Baiana de Direito, e esperávamos fazer esse evento presencialmente, fisicamente, lá em Salvador. Infelizmente, esse ano não conseguimos. E talvez o ano que vem. Mas eu creio que todos aqui estão tendo experiências de sustentação oral, de atuação no judiciário nesse momento tão difícil no país. E creio que seja uma experiência importante. Não é simples para ninguém, para os advogados já com muita experiência, com muita carreira e atuação forense. Então, nós achamos por bem manter o evento dessa forma. Meditamos muito, pensamos muito e fizemos até um estudo para justificar a manutenção do evento este ano de modo virtual. E pensamos, inclusive, para este ano realizar um congresso virtual antes do evento. Então, nós depois vamos falar com a doutora Marta Leão, professora Marta Leão, para que também participe conosco nesse evento. Já fica o convite. Nós temos uma outra atividade que depois podemos passar aos grupos, que nós criamos uma jornada de pesquisas tributárias, em que nós queremos fazer uma relação com um pesquisador de todo o país em áreas comuns. São 6 linhas de pesquisas. Por exemplo, tem uma linha que se chama Essa Fiscalidade, professora Marta, e nós queremos unir pesquisadores que trabalham nessas áreas. Então, na área de Essa Fiscalidade, nós temos pesquisas em questões relativas ao meio ambiente, o Diogo trabalha com a questão de tecnologia, eu trabalho com questão de questões relativas a alimentos saudáveis e prejudiciais, por exemplo, gorduras trans, refrigerantes, assim por diante. Nós queremos reunir os pesquisadores que estudam essas matérias e colocá-los em contato, formar o que a gente pensa tipo uma rede de pesquisa sobre temas específicos. Inteligência artificial, nós estamos lançando uma revista agora online sobre inteligência artificial, e nós queremos juntar essas experiências de pesquisas no país para fazermos troca de bibliografia, para que um autor conheça o outro. Muitas vezes o aluno tem uma grande admiração, queria conhecer lá, nós temos um aluno que queria conhecer a professora Marta Leão. É diferente, assim, ter um contato próximo, né? Então, fica esse convite também. Essas jornadas ocorrerão em outubro. E a primeira questão que eu queria trazer é sobre uma apresentação da nossa equipe vencedora. Eu acho que tem algum canal aberto aí, não sei se alguém está com o som aberto. Só pedir para fechar. Vamos deixar só a professora Marta Leão agora com o canal aberto de áudio. E gostaria, professora, que pudesse comentar um pouco sua experiência, apresentar a equipe, te apresentar também para os demais alunos do Brasil inteiro, para as equipes do país inteiro. Então, tens a palavra, fique bem à vontade. Obrigada, professor Paulo. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro, obviamente, agradecer o convite para estar aqui juntamente com a Mariana e com a nossa equipe do Mackenzie, que participou da edição do ano passado. Parabenizar vocês pela organização, que evento impecável. Parabéns assim, por conseguirem fazer isso todos os anos e ter essa participação massiva de alunos de todo o país, é realmente inspirador, e eu realmente acredito que a gente está mudando a vida desses alunos, colocando essa experiência no currículo deles, e a gente está ganhando tributaristas, e daqui a 10, 20, 30 anos, a culpa vai ser nossa, né? Então, vamos cuidar deles, né? Vamos fazer com que essa experiência seja incrível, para que daqui a 20, 30 anos a gente possa se orgulhar também que eles passaram conosco, quando eles nos encontrarem por aí. Então, eu fico lisonjeadíssima de participar, foi uma experiência maravilhosa. A nossa equipe, eu quero apresentar a todos eles. A professora Mariana Baeta era coach, né, junto comigo, hoje não está presente aqui, mas participou de todo o processo conosco, está conosco esse ano novamente. E aí eu vou na ordem aqui da minha visão, não sei se é a mesma de vocês, mas eu tenho o Felipe Brant,
que participou como orador da Fazenda Pública no ano passado, juntamente com a Tainá Lemos, né? Eram os 2 representantes da Fazenda. E aí, por parte do contribuinte, a gente tinha o Wagner e o Arthur, né? Que foram sorteados para as finais, então participaram da final, né? Enfim, a gente teve contribuinte contra o Estado. E a gente tem ainda a Estefânia e a Isabela, que participaram da nossa equipe de pesquisa mesmo, enfim, fazendo os memoriais que contribuíram até o final, né? Enfim, com os argumentos que seriam utilizados. Todos eles tiveram uma participação, assim, notável, todos eles se dedicaram, assim, olha, a gente incomodou eles, gente, eu juro para vocês, eles queriam nos matar durante alguns meses, né? Ainda bem que a gente ganhou, porque aí, no fim, eles acharam que valeram a pena todos os sacrifícios. Mas, então, deu tudo certo, né? Mas, assim, eles realmente treinaram muito, deram muito duro, e eu, assim, fico muito orgulhosa do que eles conseguiram. Eu tenho certeza que eles saíram tributaristas disso. Talvez eles não tivessem certeza antes de entrar, mas quando saíram, não tem jeito. O direito tributário agarrou eles e vão seguir nesse caminho. Então, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui com vocês, dividindo essa experiência. Eu tenho certeza que eles vão poder contar melhor do que eu mesma, tudo que eles viveram, tudo que eles aprenderam, né, durante essa experiência. E, desde já, aceito o convite para participar do congresso, acho uma ótima iniciativa, parabenizo vocês por isso também. Obrigada. Professora Marta, só para comentar, desculpe só passar um relato, eu participei daquela comissão da CAPES de avaliação de livros, que é uma avaliação periódica, e participa sempre um professor do Mackenzie. Geralmente é o Ismânio, mas tinha nessa época, era o diretor da faculdade, que depois assumiu, acho que um cargo na reitoria. O Felipe Chiarello. O Felipe Chiarello. Aí eu jantei com o Felipe Chiarello lá no hotel que eu ficava lá em Brasília, nós estávamos em Brasília, um hotel muito bom. E aí, no jantar, ele comentou com muita alegria da vitória que tinha tido a equipe. E comentou da Marta, etc. E aí eu disse, não, mas a nossa equipe lá da PUC que auxilia a organizar ele, mas que fantástico, etc. E todos conheciam na reitoria o professor Ismânio, o professor Felipe Chiarello. Vocês não têm ideia do impacto que teve dentro do Mackenzie. Eles apresentavam isso como uma grande vitória do ensino jurídico que vocês têm na faculdade. Eu só tenho uma última pergunta antes de passar a palavra aos demais colegas, que é uma curiosidade, não sei se é uma pergunta muito difícil. Qual é a correção no gênero do Mackenzie? É o Mackenzie ou a Mackenzie? E por quê? É polêmica essa. Polêmica. Eu também comecei falando errado, tá, professor Paulo? Então, assim, ó, eu entendo, tá? Eu sou compreensiva com essa dúvida e os alunos queriam me matar, tá? Mas é o Mackenzie, né? Perfeito. Obrigado. Fazer até um parênteses aqui. No momento da divulgação do ano passado, da equipe vencedora, eu tinha alguns amigos assistindo e quando a Vitória foi anunciar, ela falou e a hora que ela falou todos meus amigos já falaram, perdemos. Sabe, falou Mackenzie depois, e aí todo mundo reconheceu. Mas por causa do gênero, todo mundo não reconhece quando fala Mackenzie. É engraçado isso. Cuidado, então, hein, gente, para do gênero não entregar agora nesse ano. Que legal. Perfeito. Dito isso, eu passo a palavra ao João Ricardo Niski para que continue a condução. Muito obrigado, Niski. Eu acho que o Felipe ia comentar alguma coisa, eu não me lembro. Só uma coisa que a professora Marta falou, que saímos de lá tributaristas, isso daí foi uma coisa muito interessante, porque eu acho que seja nas matérias da faculdade, seja em algum estágio que a gente fez aí ao longo da graduação, em nenhuma oportunidade a gente teve, assim, a gente fez um estudo de caso tão grande, tão aprofundado durante tanto tempo sobre um tema de direito. Então, eu acho que assim a gente nunca estudou tão a fundo um tema e isso daí foi muito interessante ter tido essa oportunidade, porque a própria dinâmica da competição te proporciona isso daí, sabe? Então foi uma coisa muito legal assim para pegar bastante gosto pela coisa. Com certeza, é uma dinâmica que na faculdade a gente não aprende, né? Então a gente tem que realmente fazer esse tipo de extensão e a gente fica muito feliz porque a gente vê ao longo da competição a realização, né, de todos os alunos e isso que nos
nos motiva a cada ano fazer a competição e buscar cada vez mais um aprimoramento. Mas até, professora Marta, uma pergunta que eu tenho para lhe fazer é como que a Mackenzie soube, né, do TechSmooth? A gente acompanhava já, eu entrei no Mackenzie em 2018, no início, e aí logo me juntei com a professora Mariana, a gente criou um grupo de estudos, né, que se chama Observatório de Teses Tributárias, e desde o início, uma das ideias do grupo, além de discutir teses, era pegar equipes, né, treinar equipes para participar do TechSmooth. A professora Mariana era de Brasília, então ela tinha estado presente, né, no ano anterior, que tinha sido em Brasília, né, o evento, então ela tinha acompanhado, então a nossa ideia, desde o início, era vamos formar isso para ter uma equipe para competir no TechSmooth. E até o professor Felipe, na época, era o diretor, que era ela, nos achou um pouco ousados, assim, de já levar uma equipe nesse primeiro ano. Mas a gente tinha realmente esse desejo de participar mesmo, porque a experiência em si, independentemente do resultado, ela é muito válida, né? Eu tenho certeza, assim, não sei vocês, eu estudei na URGS e eu não tive essa oportunidade. Quisera eu ter na faculdade, ter tido essas oportunidades, né, de discutir, de viver esse tipo de simulação, de ser, assim, de ter oportunidade de responder professores do quilate que estavam lá, né, de serem, assim, testados por esses professores. Então, a gente criou esse grupo, o Observatório, e já lançou o edital para formar essa equipe. E aí a gente teve vários inscritos, a gente já fez uma rodada do MUT lá no Mackenzie, para selecionar quem é que a gente ia pegar. Então, a gente lançou um caso e a gente fez eles fazerem sustentações orais para a seleção, eles podem confirmar isso. Tiveram já que fazer uma sustentação oral para nós lá, para a gente selecionar quem que a gente ia pegar. Então, assim, a gente conheceu realmente, pela professora Mariana, já tinha tido a experiência dessa de Brasília, já tinha conhecido, eu conheço vocês da PUC, do Rio Grande do Sul, né, enfim, sabia que a PUC estava, né, fazendo isso, só que ainda não era professora de uma universidade para entrar, então, a partir do momento que a gente entrou, a gente quer isso e contem comigo, todo ano a gente vai estar lá. É que tem toda uma dinâmica diferente no estudar a fundo um caso. Eu brinco que é uma forma que não se tem normalmente, e não se tem a possibilidade de se fazer normalmente num curso de graduação, até pelo tempo e pela matéria. Mas a possibilidade de pegar um caso, ok, como é que eu vou defender este lado? E não só o que eu acho, mas olha, eu sou obrigado a defender a Fazenda Nacional, ou eu sou obrigado a defender o contribuinte. O que eu posso dizer? Qual o lado que eu posso sair por aqui? Então, isso que eu acho que acaba tornando mais interessante o estudo em si, e não aquela coisa simplesmente teórica. Ela tem um cunho prático, no fundo, ainda que, enfim, para fins de competição. É interessante que eu me formei em 2017, então, na faculdade, eu tive o TechSmooth em virtude de o Caliendo ser o meu professor. Na verdade, ele tinha os MOOCs internos dentro da disciplina dele de Direito Tributário, e foi justamente aí que nasceu o TechSmooth, né? Foi um projeto que nasceu dentro das turmas e, posteriormente, se abriu, então, para o Brasil, vendo que realmente a gente precisava disso. E, até, na verdade, eu peço desculpas, porque eu acho que eu falei a Mackenzie, depois de toda essa explicação. Eu vi o Felipe dando uma risadinha ali, mas o Mackenzie, então... Mas que sorte, hein? Parabéns, professor Paulo, porque eu faço essa dinâmica de seminários também. Às vezes tem uma revolta dos alunos, né? Porque eles acham que dá muito trabalho. Mas eu acho incrível isso para o estudo, né? Conciliar a aula expositiva com a aula prática. E assim, parabéns por conseguir ter tirado isso da sua sala de aula e levado isso para o Brasil inteiro. É um feito e tanto. Foi muito legal, professora Marta, que assim, até é engraçado que a turma da Vitória de Nadal era uma turma bem participativa, né? E eu sempre faço, e eu faço com uso de toga na sala do júri, com púlpito, e tem até um bar, que é uma cerquinha que separa a assistência ali do grupo. Que o tem negócio mesas, é sério, então, é outro nível sério. Esse negócio. O pessoal gosta de tirar foto de toga, fica aquele negócio bem formal, assim, bem americano, né? E aí
eu me lembro que a equipe da Vitória era com um colega e os colegas que são de escritório hoje da Vitória eram da equipe opositora. Os meus sócios atuais. Os sócios atuais da Vitória, de Nadal, eram da outra equipe. E aí eles estavam muito acirrados, assim, porque foram para a final, né? E a decisão é feita, no nosso caso, assim, eu presido, mas tem uma aluna, uma aluna, que fica de ministro, de árbitro ali, e o outro aluno também. E chegou a dar empate, eu tinha que decidir, então foi uma guerra, teve embaixo de declaração, teve, sei lá, agravo interno, agravo regimental, foi até para a ONU, eu acho, mas no final foi bem interessante, foi bem legal. Mas eu quero dizer uma coisa, teve árbitro lá do Texmut que pegou minha equipe para estagiário depois, hein? Teve gente que ganhou emprego por causa do Texmut. Isso ocorre com certeza. Isso é uma coisa que eu gostaria de mencionar. No futuro, eu acho que um dos meios de avaliação dos escritórios será a participação nesses eventos. Por quê? O aluno que sai do Texmut lá das finais, ele está preparado, ele está pronto. Ele sabe sustentar num tribunal, ele sabe redigir uma peça, ele tem uma empregabilidade muito destacada. É muito mais fácil do que colocar um currículo num grande escritório. Ele tem um destaque maior. É bem interessante isso. Né? É uma coisa que eu gostaria de agradecê-los por conta disso também, que me deu uma vantagem aí depois. Que legal. Muito bacana. Mas, e como que foi a dinâmica de trabalho de vocês? Como que vocês dividiam o trabalho? Teve alguém que ficou, até a professora Marta falou, né? Pessoas que ficaram mais focadas, alunos mais focados nos memoriais e outros mais focados nas sustentações. Como é que foi isso? Então, na verdade, não foi bem focado, separado. Assim. No começo, a gente dividiu em duas equipes, uma pelo contribuinte, uma pelo fisco, por escolha nossa mesmo. Só que nunca foi um processo separado. Sempre foi uma coisa muito conjunta. Então, isso foi muito gostoso da nossa equipe, de toda a dinâmica. Então, aí para a divisão dos memoriais, a gente dividiu em partes, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre estava, assim, conversando entre si, mandando as partes, vendo o que cada um achava. Então, assim, sempre tinha várias revisões entre a equipe e depois também a troca, tanto a fazenda quanto o contribuinte, a gente ia trocando também. E a gente também ia trocando argumentos e tal, e direto a gente tinha reuniões com as professoras também. E aí, assim, depois que teve a parte dos memoriais, aí a gente começou a treinar para as partes das sustentações, aí foi um treino mais intenso, assim, de encontros e tal. A gente fez muito encontro presencial, bastante mesmo, assim. E aí era sempre... E aí, assim, por exemplo, eu e a Isa, a gente não estava falando, então a gente ficava de jurado, assim, já também fazendo perguntas como se realmente fossem os testes, assim, igual os professores e tal. Então, isso foi muito gostoso. De qualquer forma, a gente sempre fez tudo muito unido. Não foi... Eu acho que esse foi o nosso diferencial, assim. A gente fez muito entrosado e não teve ninguém, eu tô dessa parte, eu só sei isso. Não, todo mundo sabia o memorial inteiro, assim. Então, eu também sabia a sustentação dos meninos inteira, assim, todo mundo já sabia, tanto que a gente ficava, assim, foi muito legal que, por exemplo, na final, os meninos lá falando e tava todo mundo, assim, já sabendo o que ia acontecer, esperando, torcendo por uma resposta, porque, assim, tava a equipe inteira dentro daquilo. Então, isso foi, assim, maravilhoso, foi bem legal mesmo. E vocês já se conheciam antes da seleção? Alguns só, assim, mais de vista e tal, mas a gente ficou próximo mesmo na seleção mesmo, a gente ficou um time mesmo, assim, não tem o que falar. Foi muito gostoso, a gente já ficou bem próximo antes, mas lá em BH realmente a gente ficou os 2 dias, assim, colados, tipo, vivendo isso, então foi uma experiência, acho que maravilhosa para todo mundo, assim, todo mundo voltou falando que foi, assim, para mim foi a melhor experiência da faculdade, eu acho que para a maioria dos meninos também. Foi muito gostoso mesmo. A gente voltou assim encantado com tudo que tinha acontecido, encantado com todo o grupo, com toda a equipe. Não só porque óbvio que a vitória é importante, a gente ficou muito feliz de ter ganhado, só que assim, a gente já estava muito feliz por toda a situação, por todo o que aconteceu. Então foi bem legal mesmo. É que essa união e esse lazer faça com que o direito tributário não seja uma mera obrigação,
Então, não fica uma mera disciplina da graduação, não fica uma mera matéria, um mero ramo do direito. Passa a se viver aquilo de uma forma que, olha, direito tributário também pode ser prazeroso, não precisa ser só uma coisa difícil de se estudar e de se entender. Então, acho que isso é que acaba facilitando e vai para os dois lados. É um novo jeito de enxergar o tributário e essa facilidade, esse prazer faz com que as coisas fluam de uma forma mais harmoniosa, até na sustentação oral, lá na frente. Então, isso eu acho que faz bastante diferença. Sim. O pessoal comenta seguido até que o TexMulti é uma experiência, é um momento. Eu, diferentemente da Vitória, nunca participei como aluno do TexMulti. Eu entrei já no TexMulti já na época do mestrado, na organização. Então, eu nunca tive essa oportunidade de sustentar como aluno ali, exceto, enfim, em banca, mas é completamente diferente. Mas o pessoal comenta que isso é um momento marcante, é uma experiência que se tem no direito tributário e na faculdade. Como é que isso foi para vocês? Nossa, eu acho que foi uma experiência maravilhosa, do começo ao fim, desde a seleção até a final. Eu acho que foi a experiência das nossas vidas, sabe? Porque, como eu estava até comentando com meus colegas durante esse ano, foi uma adrenalina. Eu estava em casa assistindo a final, eu estava torcendo muito, meus vizinhos estavam, meu Deus, o que está acontecendo? Está tendo jogo de futebol? Porque a gente sabe o quanto a gente se esforçou, quanto as nossas professoras, todos os nossos colegas, nossos pais, que nos apoiaram. Então, eu acho que foi uma experiência incrível. E que, para mim, né, posso falar por mim, foi determinante, porque eu não sabia muito bem se eu ia seguir em tributário, só que eu tive a certeza, porque eu falei assim, não, é isso que eu quero seguir para minha vida, eu me apaixonei, eu quero me dedicar cada vez mais, quem sabe fazer uma docência. Realmente, eu acho que foi um momento muito revelador e muito enriquecedor para todo mundo. Tanto que até uma colega de competição falou vocês postaram, né, no Instagram, que tinha que ser uma experiência obrigatória na faculdade, porque a gente pega o que a gente vê na faculdade, o que a gente vê nos estágios e aplica de uma forma maravilhosa. Eu acho que, com certeza, foi a experiência da minha vida. E vocês já tinham tido direito tributário na faculdade antes, ou essa foi o primeiro contato que vocês tiveram? A gente inicia nossos estudos em tributário no 4º ano. Então, a gente estava tendo aula com a professora Marta, então a gente estava criando essa base e se aprofundando muito mais com a competição, né? Então, eu acho que acabou uma coisa complementando a outra e, como eu falei, para mim foi determinante para minha futura carreira, né, como advogada. E só para comentar, o pessoal está comentando no YouTube lá, só anunciar como bicampeão, está escrito já. Olha a pressão, hein? Não gosto disso, não vem com essa. Deixa a minha equipe tranquila, tá? Tá todo mundo agora, já tá todo mundo no mesmo nível aqui. Só tá no chat do YouTube. Pessoal, falando em pressão, que nem a professora Marta comentou, o caso do terceiro TexMulti era criptoativos, tá? E isso é uma questão polêmica, era no ano passado, continua sendo esse ano e, no meu ponto de vista, vai continuar sendo até que se defina, afinal, o que é criptoativo. Então, sem entrar na discussão do que é, o que não é, se tributa ou não tributa, vocês já conheciam criptoativos, já tinham lidado com essa matéria? Como é que isso foi para vocês? Um tema que é inovador, não só para a graduação, mas que é um inovador para o direito brasileiro e internacional em si. Como é que foi vocês, na graduação, lidar com um tema que está sendo discutido atualmente em quase todos os países do mundo? A questão do criptoativo, acho que foi o tema mais difícil de toda a sustentação, porque quando chegou o caso, a gente falou, tá bom, Bitcoin, todo mundo já ouviu falar, mas o que é o Bitcoin? O que é isso? Então, eu até lembro, o Wagner tem um amigo que é especializado em direito tributário de Bitcoin, a gente chamou ele no Mackenzie, ele fez uma palestra para a gente explicando como que funciona, o que é blockchain, o que é Bitcoin, explicando que tem várias espécies, como é, a gente não parava de ler artigo, falava, não estou entendendo, mas como é que funciona, o que é isso? Então, deu um trabalhão entender o que era, e de acordo com o Schwerer, né, os tais de cripto sui generis, né, não é nada, né, mas tem que ser um tal de cripto sui generis, mas deu trabalho conceitual que era, a gente foi atrás de Bacen, CVM, eu acho que foi muito interessante porque a gente
viu que a gente não ia resolver só no âmbito do direito. Isso, a gente precisou ir atrás de instrução normativa, resolução do Banco Central, entender meio de pagamento, não é, o que é. Então, acho que essa foi uma das partes mais difíceis para a gente conseguir definir o que era, até para conseguir seguir a linha de argumentação do caso, né? Falar que não é um bem, nem um direito, então tinha que ser esse tal de cripto sui generis para não incidir o imposto. Então, acho que foi a parte mais complexa, mas valeu Quem que super a criou pena. esse caso, hein? Porque foi tinhoso quem criou esse daí, né? É que ele foi um caso que ele tem uma peculiaridade que é, por mais que se procure no direito brasileiro ou internacional, não se vai achar uma solução. Então, não tem uma solução de cartilha, ou de manual, ou de alguém que já escreveu e que já tenha jurisprudência sobre a matéria, que diga, olha, é isso, pode seguir por aqui que eu tenho alguém que já escreveu do meu lado. Não, eu não tenho ninguém. Eu não tenho nem o direito brasileiro do meu lado, na prática. Então, realmente foi um desafio. Foi um caso que foi pensado a dedo, literalmente. Foi bem interessante porque às vezes dava mais trabalho entender o que é a tecnologia do que aplicar o direito em cima dela, porque realmente é por pouco material que se tem e por próprio desconhecimento técnico de como funciona uma tecnologia. E isso daí eu acho até interessante, se você for ver a sequência dos temas das competições do TechSmooth, são todos focados para tecnologia, novas tecnologias, né? E eu acho que isso daí vai ser um tema cada vez mais recorrente, que vai dar cada vez mais trabalho para a gente compreender tudo isso que está acontecendo no meio tecnológico, que vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Então eu vejo que essa sequência de temas do TechSmooth, toda essa atenção que vocês têm para isso, é algo muito legal assim, para preparar os futuros profissionais do direito tributário. Desculpa te cortar, João, eu só queria fazer um agradecimento, ainda bem que o Arthur mencionou, eu quero agradecer ao Rafael, que ele foi meu chefe e foi, assim que eu falei que o caso era sobre Bitcoin, ele se prontificou a ir lá no Mackenzie e explicar para a gente, então eu queria deixar um agradecimento público aqui para o Rafael Steinfeld, que foi meu chefe, hoje em dia ele tem um escritório, e ele trabalha só com isso mesmo, então obrigado, Rafael. E acho que foi muito legal, porque isso mostra como o TechSmooth alimenta a produção científica na faculdade mesmo. Porque o que aconteceu? Como o tema era criptoativos, a gente foi atrás de uma pessoa, né, especialista, o Rafael, que foi lá no nosso grupo de estudos, deu uma palestra dentro do Mackenzie sobre isso. Então, vejam que por causa do TechSmooth, a gente cria, assim, uma série de eventos que vão se desencadeando e que acabam levando mais conhecimento de direito tributário para todo mundo, né? Então, assim, cumpre a sua função social, né? Com certeza. Pode falar, né? E é um tema que ele não fica só, muitas vezes, no criptoativo ou em um tributo em si. Aí não é uma coisa que a gente tenha certeza daquilo. Porque até estou escrevendo um artigo para o e-book agora sobre incidência de TCMD, no caso de falecimento. Eu fico pensando, mas onde é que está localizado o Bitcoin? Mas está num wallet. Não, mas não está numa wallet. Tá no meu celular? Não, mas não está no meu celular. Não, mas está no servidor? Não está no servidor. Tá, mas onde é que está, então? O bicho não tem lugar nenhum. Tu pensa, mas será que eu estou certo? Será que eu não estou ficando maluco? Então é uma questão que o próprio conceito é algo que a gente não é palpável para a gente conseguir enquadrar no direito. Então, principalmente no tributário. Então a gente tem que literalmente criar um conceito novo para daí conseguir enquadrar em algo, numa tributação, por exemplo. Então isso que acaba sendo mais difícil ainda e colocando em dúvida, sabe? Será que é esse o caminho mesmo? Será que eu não estou simplesmente criando algo que não existe, que na verdade nada mais é do que a tributação do criptoativos. Desculpa, Vitória, te interrompi. Não, capaz. E a gente vê até que é interessante que esse tema não vinha vindo, ele é um tema novo, né? Mas ele não era tão abordado. E depois do TechSmooth, em algumas palestras, até eu ouvi, inclusive, referências ao próprio caso do TechSmooth, né? Se dando como exemplo, isso é bem interessante. E é legal também a gente unir a temas que são do momento e que instigam mais ainda as pessoas a quererem pesquisar, principalmente alunos da graduação que talvez não se interessariam por algo que fosse mais comum. A gente traz um diferencial, né? Isso acho que é bacana, e é a ideia também do caso desse ano, né? Que é uma inovação e tanto trazida aí pelo professor Hugo de Brito II.
Mas nós não vamos comentar o caso desse ano, hein, gente? Sem não spoiler, hein? Pensa aí, ó, os adversários. Só para comentar para vocês um detalhe, que o caso, ele acaba tendo uma preparação bem difícil, assim, não é simples fazer um caso. Nós sempre convidamos um professor de renome, o professor de Brito, Saul Torinho, e aí a redação ele passa pela nossa equipe de organização e nós consultamos outros professores. Então, ele realmente, quando ele chega, ele tenta prever todos os problemas. Se não tem ideia, a gente tenta prever todas as possibilidades de problemas na elaboração do caso. Ah, mas e se disserem isso? Como é que nós respondemos? E se disserem aquilo? Aí, geralmente, quando nós terminamos a elaboração do caso, pensa assim, agora ele está fechadinho. Vamos lançar o caso e vem 150 perguntas, as mais variadas possíveis. A gente nem imaginava, mas como é que eles têm tanta criatividade, né? E aí, nós acabamos respondendo essas perguntas. Então, a própria elaboração do caso demanda assim, um trabalho. Mas era só para dizer isso. Te devolvo a palavra aí. A gente tenta prever todas as possibilidades, mas por incrível que pareça, ano após ano, sempre surge um questionamento que a gente fica pensando, meu Deus, a gente não tinha pensado nisso. Porque são infinitas possibilidades. Não tem como se pegar um caso e se prever todos os argumentos que 25 equipes, pensando em conjunto, vão sugerir. Então, sempre dá certo, mas sempre tem algo novo que vocês trazem. Então, muitas vezes, o caso original, se fosse, por exemplo, recriar o caso no final do evento, seria um caso muito mais complexo, porque teriam muito mais argumentos que vocês trazem durante os memoriais ou as sustentações. É interessante a gente analisar que mesmo durante a competição, os argumentos eles vão se aprimorando em razão das arguições feitas pelos árbitros, né? Então é muito legal a gente ver essa evolução, uma sustentação que no início era de um jeito, vai chegando no final da competição já é alterada, né? Até das próprias equipes que vão para a final, né? Isso também a gente percebe. Eu queria até fazer uma pergunta sobre isso. Vocês já fazem um espelho de correção quando vocês fazem o caso, ou vocês esperam vir os memoriais para daí estabelecer quais são os argumentos? Porque às vezes vêm argumentos novos, né? A gente faz antes o espelho de correção com um padrão. Olha, um padrão de resposta que a gente espera é esse. Por essas questões de, olha, não tem como prever todas as possibilidades, sempre tem uma pontuação para a questão de inovação. Olha, tem um argumento completamente novo aqui. Isso aqui não foi pensado, não está dentro de uma planilha de correção, de avaliação. Então, sempre tem um ponto essa, olha, foi inovador. E como é que fica? Qual é a pontuação que pode ser dada ou coisa parecida? Por isso que não é feito antes, porque não tem tempo hábil, né? Entre vir os memoriais, ser divulgado e vir a correção, ficaria muito em cima de organizar uma correção em cima dos memoriais. Então, travaria muito também. Até uma coisa que a Vitória comentou de ter muita coisa que é construída ao longo da competição, eu me lembro que, inclusive, a gente, entre ter passado das fases eliminatórias para a final e tudo mais, a gente reformulou até um pouco da nossa estratégia. Eu me lembro da gente conversando com os professores e tudo mais, porque o árbitro tal, na sala tal, falou isso daí, trouxe esse argumento, tal equipe falou isso, e aí a gente também teve arrematou um pouco a nossa apresentação para a final, muito com base nisso daí. Na final, o Walter Lobato ia ser um dos jogadores, e no primeiro dia ele falou um pouco, ele discutiu um pouco, né, a respeito do tema, e ele deu um exemplo lá para falar, que eu prestei muita atenção, eu guardei aquele tema. Quando chegou na final, o Choeri estava bombardeando a gente de perguntas, eu falei, eu vou usar o exemplo do Walter, porque daí eu vou jogar eles contra eles mesmo. E aí eu dei o exemplo do Walter, a hora que eu acabei de dar o exemplo do Walter, o Choeri falou, não, isso aí não tem nada a ver. O Walter vira para ele assim, tipo, meu, como assim? E aí, tipo, foi uma das estratégias mesmo, a gente foi se adaptando. A gente sabe até que tem equipes que deixam um integrante em cada sala, né, para conseguir analisar realmente quais estão sendo os questionamentos feitos. Sim, a gente fez isso. A gente fez as nossas sustentações e a gente se dividiu tipo em dupla e foi cada um para uma sala e a gente foi anotando todos os questionamentos que os árbitros estavam fazendo para as outras equipes,
como elas estavam respondendo, como a gente responderia, e a gente virou a noite discutindo e conversando as questões que foram postas para a gente se preparar. Eu tenho uma pergunta para a professora Marta, não sei se eu posso interromper e atrapalhar, que os professores... Acho que você está no mudo, Paulo. Áudio calhando. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Marta, se puder aí, atrapalhar a ordem de perguntas, mas que eu acho que tem a ver com o assunto agora. Em geral, os professores de coach ficam muito ligados emocionalmente à competição. Mesmo que não é coach ou árbitro, ele acaba ficando vinculado. Eu me lembro do Chueri, ele ficava assim, nervoso, ansioso, mas como que ele não fala isso? Como é que ele não fala aquilo? Por que ele não se levanta? Por que ele não gesticula? E aí eu queria te perguntar, professora Marta, e o coração como é que fica numa competição dessas? Você sofre quando vê que eles poderiam ter usado um argumento e acabaram não usando? Ou que eles demoraram uma resposta? Como é que fica o coração de vocês nessa situação? Eu quero dizer sobre isso que o professor Chueri ficou tão vinculado emocionalmente. O professor Chueri foi meu orientador, né? Enfim, não sei se todos sabem, eu fiz doutorado na USP, mas ele foi meu orientador de mestrado. Que ele, quando viu que era Mackenzie versus USP, ele me disse: como tu tens coragem de ir contra São Francisco? Tu és uma franciscana também. Ficou revoltado comigo, tá? Então eu tive que comprar essa briga também. Mas assim, a gente sofre, né? Assim, mas assim, embora a gente tenha, obviamente, muita confiança no que eles estão fazendo, a gente fica ali com o coraçãozinho apertado, responde isso, né? Ai, meu Deus, lembra que eu te disse esse exemplo? Lembra que era para citar esse caso, né? Então, assim, a gente tentou antecipar muito as perguntas, né? Nosso treino de domingo era: que pergunta vai sair, né? Enfim, o que ele vai perguntar? O que ele vai perguntar? Responde isso. Então, assim, ver, assim, na final, especialmente, né? Enfim, quando as emoções estavam tão à flor da pele, que eles conseguiram, né? Assim, manter a tranquilidade, responder as perguntas, assim, acho que acalenta o nosso coração e eu tenho certeza que o professor Paulo vai me entender, assim, quando a gente vive uma experiência dessas e permite que os nossos alunos vivam esse tipo de experiência, eu acho que a gente reafirma o porquê que a gente faz essa escolha pela docência, né? A escolha pela docência é uma escolha difícil, uma escolha diária, né? Enfim, certamente se ganharia muito mais dinheiro estando no escritório no tempo que a gente está na sala de aula. Mas ninguém está na sala de aula por causa do dinheiro, a gente está na sala de aula para que os nossos alunos vivam isso, para que os nossos alunos tenham essas escolhas, para que os nossos alunos sejam profissionais melhores no futuro. Então, a gente está na sala de aula pela esperança de ter esse tipo de experiência e de poder dar para eles esse tipo de experiência. Então, assim, eu saí do MUT, assim, muito com o coração tranquilo, no sentido de, nossa, que legal, é por isso que eu sou professora, né? É por isso que eu escolho todo dia estudar, é por isso que eu escolho todo dia seguir essa carreira, embora seja difícil de conciliar com as nossas outras questões profissionais, né? Então, assim, é muito legal, porque isso realmente acalenta o coração do professor, eu acho. Com certeza, e até esse ano não teremos, né, porque o evento vai ser online, mas quando é presencial a gente tem também informações, né, de que os próprios coaches às vezes viram à noite também com os alunos e realmente é uma experiência vivida muito junta, e não é só o direito tributário, também tem que trabalhar o emocional, né, dos alunos, isso faz muita diferença, né. A gente tem na organização a gente sofre junto, porque como a gente acompanha a sustentação das equipes e basicamente a gente acompanha todas as equipes sustentando, então a gente acaba assumindo e assimilando um pouco da angústia de vocês, do nervosismo de vocês, porque como a gente sabe o caso e mais ou menos conhece os avaliadores, a gente sabe, mas meu Deus, não vai por aí, vai pelo outro lado. Se tu for por aí, tu não vai conseguir sair, não vai ter argumento. Então isso é uma coisa que deixa a gente angustiado. E a gente tem um outro lado que a gente acompanha as avaliações e as notas. Então fica pior, porque a gente acaba vendo as avaliações e os comentários e o pessoal, olha, ele não pode falar nada. Na próxima sustentação tu vê, olha, corrigiu, que maravilha, resolveu o problema.
Aí na próxima avaliação, não corrigiu. Meu Deus, arruma isso, pelo amor de Deus, está sendo criticado na avaliação, vamos adiante. Então a gente vê os dois lados e fica mais angustiado ainda. Não, e assim, só para contextualizar, eu e a professora Mariana estávamos grávidas ano passado, né? A professora Mariana estava, acho que já 35 semanas, se eu não me engano. Então, assim, olha o risco que a gente estava, né? Grávidas sentimentais, né? Vivendo tudo isso. Mas que bom que deu tudo certo, né? E qual foi o maior desafio da competição para vocês? Que vocês pudessem eleger, assim, o principal desafio, qual que foi? Olha, se eu pudesse eleger o principal desafio, foi a etapa preparatória. Como a Marta falou, ela e a Mariana cobravam bastante a gente. Então, assim, tinha dia que, principalmente na etapa de memoriais, a gente tinha que virar à noite para fazer a parte da sustentação oral. A gente chegou pronto, por quê? Porque a gente treinava a sustentação oral com elas, as duas ficavam olhando para a gente assim, e você falava alguma coisa, ela fazia não, fazia cara feia. Então a etapa preparatória para a sustentação oral, de fato, foi muito complicada para a gente, porque elas cobraram realmente bastante da gente. A hora que a gente chegou lá, a gente já estávamos assim, meio calejado para tudo isso, porque a gente já tinha ido dormir 4 horas da manhã treinando, já tinha pensado em todos os argumentos. De um dia para o outro, quando a gente foi para o dia das eliminatórias, de fato, eu e o Arthur, a gente combinou de acordar 5 horas da manhã para pensar em argumentos ainda que a gente tinha visto. Então, eu diria, não sei os outros do time, mas eu diria que a etapa mais difícil para a gente, com certeza, foi a etapa preparatória e a cobrança. Então, quer dizer que a cobrança da Marta e da Mariana foi pior do que a cobrança dos árbitros. Eu dizia assim para eles, ó, treino é jogo, jogo é guerra, né? Então, treino é jogo, gente. Era engraçado que até mesmo nós, as pesquisadoras, né, eu e a Estefânia, a gente ficava avaliando eles e a gente às vezes virava assim e falava, nossa, calma. Eu virava as professoras assim, tipo, gente, vai ser assim? Então, nossa, acho que foi uma experiência assim, na fase preparatória, foi como o Wagner falou. Nossa, foi uma adrenalina já desde lá. Então, quando eles chegaram lá, então eles já estavam, né, habituados com tudo. O literal, o pior já passou, não pode ser pior. Então, agora é só aproveitar e curtir o evento. É mais ou menos isso. Assim, não vou dizer que o Choeri não foi difícil também na final, porque, pelo amor de Deus, né? Mas eu diria que a etapa preparatória foi bem complexa, assim. A gente sofreu bastante, ainda mais porque todo mundo aqui trabalha já. Então, a gente tinha que conciliar com trabalho, faculdade e multi. E não era fácil, não. A gente olhava os outros times, a gente não tem página, mas os outros times treinando todos os dias também. A gente fala, puta, a gente não pode abaixar agora. A gente tem que continuar e tem que ralar. Isso é bom porque, na verdade, ele traz uma realidade da advocacia, né? Acho que foi a Tainá comentou que botava dois da equipe em cada sala. Isso nada mais é do que se faz num processo normal de ver o entendimento de cada turma dos tribunais. E montar o processo em cima disso, os argumentos irem se lapidando. E essa divisão de tempo, escritório, estudo, academia e mais o processo, é de segunda a segunda, é normal. Então, o bom é que ele traz uma realidade da advocacia, ou impõe uma realidade que é da advocacia mais tarde. Então, tem essa preparação mais adiante. E tem o plus dos questionamentos também, né? Que a gente até mudou um pouco a forma como os questionamentos eles são feitos. Das primeiras edições, antes era ao final e se poderiam fazer até 3 questionamentos. Isso foi algo que a gente mudou, né, na edição passada, né, e está mantendo, porque é algo muito interessante que o aluno saiba. Não tem uma sustentação decorada, né? Mas que ele saiba realmente do que ele está falando, né? E eu vejo Arthur e Wagner, vocês concordando, né? Imagino que na final isso foi muito importante para vocês, todos esses treinos que a Marta fez, porque realmente foi muito puxado, né? A gente lembra, a gente tinha um roteirinho de sustentação, não? A gente vai fazer a introdução do caso, daí a gente vai elencar os argumentos aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, vai ser tudo tranquilo, tudo faz sentido. A gente estava na apresentação, não, mas o que é criptativo?
Mas o que que é? E a gente, mas espera, eu nem sistematizei minhas ideias ainda. Então, desestabiliza total. Então, acho que os questionamentos da forma que eles são feitos são super interessantes, porque quem decorou, sabe, só sabe falar decorado, não vai conseguir desenvolver. Então, mas pegou a gente de surpresa, mas graças a Deus a gente já estava bem calejado pela Marta e pela Mariana, então deu para ir bem. E até puxando a sardinha por elas, a gente chegava assim, não, mas isso aqui é indefensável, o que a gente vai falar? O que a gente vai defender aqui? Elas, não, você vai responder isso, a gente vai falar isso. Então, o trabalho em equipe foi essencial. Eu lembro até depois que acabou a fase de pontos, que a gente foi para a semifinal, a gente foi para o Outback, todo mundo junto lá, ficou conversando, debatendo, foi demais, foi muito bacana. E só queria comentar um desafio que foi muito grande para mim, foi que eu sempre fui muito tímido e para falar lá em público foi algo que acabou me desinibindo um pouco, sabe? Eu sinto que depois de ter tido essa experiência, eu melhorei muito dentro da minha comunicação, não só nessa situação, mas no geral também. Para mim, foi um desafio que eu consegui superar, que me deixou muito feliz, que foi por conta do Tex Multi que eu consegui fazer isso. Isso é uma coisa que eu ia perguntar até na questão do desafio. Vocês todos sempre foram extrovertidos de falar em público? Era algo normal, comum para vocês? Porque, assim, uma coisa é falar em público, apresentar um trabalho para uma turma que está, a princípio, todos em silêncio, escutando. Outra coisa é tu defender uma tese tributária na frente de 3 professores, enfim, seja nas finais, semifinais ou na classificatória, em que eles vão simplesmente questionar os argumentos de vocês. E já era algo natural para vocês falar em público, debater esses assuntos em público, ou foi algo assim, meu Deus, agora que eu estou no Tex Multi eu não tenho opção, vou ter que fazer? Eu acho que, como foi a nossa primeira participação, a gente não sabia muito bem como os questionamentos iam ser feitos, e a gente treinou muito, interrompendo no meio, tendo que responder no final, mas não era natural para todos nós. Eu, como o Felipe, eu também sou muito tímida. E então, toda vez que a Marta me interrompia, eu dava umas travadas, eu falava, meu Deus. E depois, para você conseguir voltar, a gente treinou isso exaustivamente. Porque exatamente pelo fato da gente não ter tido nenhuma experiência anterior. Então, ninguém tinha participado de nenhum multi de outra matéria, e a gente trabalhava com tributário, fazia estágio com tributário, mas a nossa experiência com tributário era basicamente essa. A gente estava começando a ter a matéria na faculdade, então a gente treinou exaustivamente essa questão das perguntas como um treino de estabilidade emocional também. E foi muito importante, fez muita diferença. Eu trabalhei por um tempo no Cori Lopes Advogados, KLA, e lá eles faziam, eu não lembro agora a periodicidade exata, mas tinha de tempos em tempos uma competição de sustentação oral entre os estagiários. E então eu lembro que, a minha primeira eu tomei um sacode, assim, porque eu não fazia ideia nem de como fazer. E aí depois a gente vai evoluindo, né? Mas não tinha essa etapa de questionamento, assim, não tinha. Eu já passei por isso de fazer sustentação oral, mas foi no escritório para alguns advogados, assim, específicos, não para todo mundo. Eu adorei a definição do Arthur, de um questionamento. Peraí, eu não terminei de organizar minhas ideias ainda, não passei desse ponto. Não, parei, não pode perguntar ainda, segura um pouco. Calma que eu não cheguei lá ainda, espera um pouquinho. E é uma coisa que não dá para dizer, espera que eu já chego lá. Pessoal, vocês fazem um multi interno, né? A Marta comentou, montam a equipe, recebem o caso, estudam o caso, montam o memorial de uma forma lógica e coerente, o que é o mais difícil, de uma forma lógica e coerente, se preparam oralmente. Isso vai basicamente um semestre inteiro. Certo? Então, vocês basicamente dedicam um semestre junto com outras atividades do dia e mais o evento, a parte oral, no final, sendo avaliados, enfim, sendo criticados, porque eu sei que alguns árbitros acabam criticando de uma forma construtiva, mas não deixa de ser uma crítica. Então, saber lidar com críticas muitas vezes não é algo tão simples. Tudo isso vale a pena, no final das contas? Um semestre inteiro, basicamente, em cima de um caso de matéria tributária, para ser basicamente, e essa é uma das finalidades, ser de forma construtiva criticado no final de toda essa pesquisa, debater esse caso no final de toda essa pesquisa? Vale. Eu acho que, tanto para mim quanto para todos nós, foi muito maior do que a competição e muito maior do que o caso.
a experiência de... Esse ano, infelizmente, não vai dar para ser assim, mas a experiência de ir até BH, conhecer outras faculdades, pessoas de outras faculdades, outras equipes, nossos futuros colegas, ter palestras com pessoas incríveis, ter contato com professores extremamente renomados, colocar o seu próprio conhecimento à prova. Eu acho que a competição, ela é legal, porque é o que dá o motorzinho que faz a gente querer ganhar, que faz a gente se esforçar muito. Mas eu acho que o ambiente que o Multi proporciona para a gente, essa conexão, eu conheci muita gente em BH, fiz vários amigos, conversei com várias pessoas de várias perspectivas diferentes, que são pessoas que talvez, eu espero, no futuro eu veja debatendo a mesma matéria que eu veja num congresso. Eu acho que é muito importante. Eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica no direito tributário quando eu participei do MUT. O MUT, ele ajuda a gente com entendimento de pesquisa, linha de pesquisa, questionamentos, assim, facilitou 200% minha vida. Esse ano eu estou fazendo TCC. Muito, ajudou muito. Método de pesquisa facilita muito. E eu percebi que eu queria essa vida acadêmica através do MUT. E eu conheci pessoas que podem me proporcionar e me ajudar nessa busca também através do MUT. O Felipe conseguiu um estágio através do MUT. Tipo, é muito maior do que a competição. A gente nós ficamos muito amigos através do MUT. Então, é muito maior do que uma competição. Eu acho que é uma experiência de vida. Realmente, o que a Isa falou e que os meninos falaram também, sobre ser uma experiência obrigatória, eu concordo. Eu acho que muda a sua perspectiva, muda a sua visão com relação à universidade, a forma de estudar, a forma de se preparar para as coisas e a sua visão com relação à sua própria carreira. Então, eu acho que é muito legal. Tanto essa inter-relação de pessoas, tanto no presencial quanto no virtual, que nem antes eu estava comentando, a Tainá postou um dia desse no Face, eu olhei assim, mas tem isso também. Fui lá, a questão do arroz, do aumento do arroz. Eu fui lá comentar sobre o aumento do consumo do arroz, se o Estado conseguiria intervir de forma a equilibrar a balança se todo mundo for comprar arroz ao mesmo tempo. Então, é uma questão completamente fora do TextBoot. A Tainá conheceu o TextBoot e depois agora, enfim, no Facebook. Mas, enfim, isso permite com que a gente consiga debater os assuntos de uma forma mais livre, mais aberta. E eu acho, agora assumindo o papel de vocês, eu acho que o TextBoot ele permite que se tenha mais segurança em discutir algumas questões, mesmo que não se conheça elas e não se saiba sobre elas. Não, e eu quero dizer, assim, eu que acompanhei o crescimento deles, eu e a Mariana, ao longo, né, enfim, do semestre de preparação, foi incrível, assim, ver o crescimento deles como pessoas mesmo, assim, mais desenvoltas na fala, mais corajosas no sentido de defender os seus próprios argumentos, assim. Então, esses 6 meses que a gente ficou se preparando, quando a gente chegou lá mesmo, no final de semana, foi, assim... nos deu muito orgulho ver que, independentemente do que acontecesse, eles já tinham realmente evoluído, assim, ido para outro patamar, né, assim, de desenvoltura mesmo, porque a gente sabe, a gente só aprende isso vivendo mesmo, né, fazendo sustentação, dando a cara a tapa, e é preciso coragem, assim, acho que, como o João disse, assim, é preciso coragem para se colocar nessa situação que eles se colocaram, né. Eu queria comentar um aspecto que a professora Marta comentou, que é muito interessante, que é o fato de que o TextBoot ele propõe uma transformação. Essa é a ideia mais importante. Não é que alguém vai sair mais inteligente, vai sair alguém mais sábio. Não, é uma transformação pessoal. Cada um tem a sua transformação. Cada um chega de uma forma e cada um termina de um modo. Mas a ideia é que você inicia de uma forma e termina de outra. Isso que é o mais importante. E você cresce junto com outros colegas. Então, independentemente se você ganha, perde, a transformação individual, essa vitória interna é a grande conquista que nós propusemos aqui. E é muito que as grandes startups falam, né, de uma transformação de um roteiro que você tem. Então, dito isso, eu queria agradecer muito a professora Marta Leão, a todos da equipe, a professora Baeta, que está nos acompanhando, com certeza, a todos que assistem no Brasil inteiro.
Essa equipe que organiza, que além da Vitória de Nadal, do Ricardo Nunes, tem o Ângelo Borges, você não imagina a quantidade de alunos que estão envolvidos, de IC, que estão nos acompanhando aqui também, para que nós possamos criar uma comunidade de tributaristas no Brasil, uma comunidade horizontal. O direito tributário sempre foi muito vertical. Essa comunidade é horizontal. Vocês não têm ideia do privilégio de poderem debater com a professora Marta Leão dessa forma, de forma horizontal, aberta, fraterna. É um novo modo de ver a universidade. Não é aquela universidade que tem um catedrático lá em cima e nós estamos lá embaixo e a nossa opinião não conta nada. Não, pelo contrário. Então, parabéns a vocês pelo desafio que assumiram, pela fonte de inspiração que vocês serão para outras gerações de estudantes. As participações de vocês estão gravadas, então vocês são fonte de exemplo e de inspiração para outros. Parabéns, professora Marta Leão, professora Baeta. Passo a palavra ao João Ricardo Miski e muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos, pessoal. Eu acho que realmente é uma experiência marcante para vocês. Para nós, cada evento, cada TechSmooth é marcante para nós também, cada organização, porque isso evolui naturalmente, evolui com as críticas, evolui com as sugestões, evolui com os acertos e com os erros. Então, as equipes acertando, a gente também consegue acertar no evento. Então, na verdade, isso basicamente, que nem o professor Cariano comentou, é um trabalho em equipe. Isso se torna mais horizontal. A gente aprende com todos e todo mundo consegue fazer crescer o evento de forma linear. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, certo? Até o TechSmooth, de forma online e virtual. Você, Vitória, quer comentar alguma coisa? Não, agradecer também a participação de vocês por terem aceito esse convite, parabenizar novamente pelo ano passado e desejar a todos uma boa competição neste ano também. É isso então, pessoal. Agradecemos. Obrigada, gente. Em nome da equipe, agradecemos pelo convite. Nos vemos esse ano de novo. E tomara que a gente esteja aqui ano que vem de novo, falando. Então tá, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.